pessoas, tudo bem? Eu sou a Mayra e sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Entre o Amor e a Vingança, da Sarah MacLean. E esse é o primeiro livro da série O Clube dos Canalhas. Então, pessoas, o box inteiro está disponível gratuitamente para quem assina o Amazon Prime. Se você gosta de um romancinho de época assim como eu, é só baixar para o teu Kindle e ser feliz. E para facilitar mais ainda a vida de vocês, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Então já curte esse vídeo e se inscreve no canal, que é para fortalecer a nossa amizade e me dar uma forcinha por aqui. A gente vai iniciar o livro conhecendo Michael Bourne. Ele é um marquês que acaba de perder todas as posses do marquesado, tudo que foi adquirido no decorrer das gerações, em um jogo de cartas para o melhor amigo do pai dele. Vamos situar este cidadão na história. Os pais do Michael faleceram e o pai dele tinha deixado esse homem responsável pela criação do Michael. Só que o Michael acabou de perder tudo que ele tinha para este senhor. E aí ele fica muito bravo porque na cabeça dele esse homem roubou tudo que ele tinha e promete vingança, promete recuperar tudo que um dia foi dele. E aí 10 anos vão se passar e a gente vai ver Michael se tornando membro de um cassino, o Anjo Caído. Nesses 9 anos, o Michael vai conseguir se reerguer e triplicar o valor da fortuna dele em relação aos bens que ele tinha, que ele perdeu, há 9 anos atrás. Só que o Michael nunca esqueceu a perca das posses do marquesado dele e também nunca desistiu da vingança que ele prometeu a esse homem, que roubou tudo dele. E aí, por ironia do destino, este homem perde o casarão, a mansão, agora eu não lembro como é que se falava nessa época, as casas lá, também em um jogo de cartas, e o homem que ganhou essa aposta incluiu o casarão no dote da filha mais velha, que é a Penélope. Vamos conversar um pouquinho sobre Michael antes de ir para Penélope. O Michael, por ele ter esse rancor, de que perdeu o que a família dele conquistou ali durante décadas, durante gerações, ele é um homem muito amargurado, que só vive com ódio no coração, que só vive pra vingança. E aí quando ele descobre que esse cara perdeu a mansão dele, a mansão da família dele, ele surta muito. E aí eu entro num ponto de que um personagem que já começa o livro amargurado do jeito que ele começa, um personagem bom assim no decorrer do livro não vai ser, Mas aí a gente conversa mais pra frente. Indo para Penélope, ela é uma moça de 28 anos que ainda não se casou e ela é considerada uma solteirona. Todo mundo, quando ela passa na rua, olha para ela e diz assim, não vai casar, não casou até agora. E aí vamos abrir um grande parêntese aqui para a gente falar um assunto que não tem nada a ver com o vídeo, que é o que aconteceu no século XIX, gente. Na minha cabeça, aquele século é um século completamente errado, entre diversas outras coisas, aonde, na cabeça de uma pessoa, uma mulher que tem 28 anos e ainda não casou, nunca mais vai se casar. Entre outros pontos, isso é uma coisa totalmente sem sentido. Algum departamento lá do céu devia ou passar uma borracha nesse século, porque... vamos combinar, É um século que passou vergonha total. Ou a gente voltar pra viver aquele século de novo, pra gente fazer as coisas certas, porque misericórdia. Deixando de devaneios e voltando pra Penélope, o pai dela adicionou a casa no dote pra tentar arrumar um casamento pra ela, pra ver se ela perde essa fama de solteirona. A Penélope, ela foi educada pra ser a esposa perfeita. A esposa que não discute, que não reclama, que não questiona. Uma coisa legal que a autora colocou no livro é que a Penélope aceita essa posição em que ela foi colocada por não ter como sair dessa situação, mas ela não concorda com o que eles fazem em relação às mulheres, com as atitudes que eles têm. Eu achei bem bacana isso, porque não é porque ela está sendo submetida àquilo e tendo que baixar a cabeça que ela vá concordar, que ela vá achar isso certo. Muito pelo contrário. Ela pensa, por que eu tenho que casar? Porque eu sou obrigada a casar. E por que a minha família passa vergonha porque eu ainda não casei? Na cabeça dela, é todo mundo um bando de idiota. Não é porque ela está sendo submetida àquilo, por conta da sociedade ser machista, que ela vá ter aquilo como certo, como fato consumado. Para ela, ela dava um tapa na cara de todo mundo e disse assim, não vou casar, não sou obrigada. Mas como ela não pode, ela fica só pensando. Voltando para a história em si, quando Michael fica sabendo que a propriedade dele está em posse de outro homem, está atrelada ao dote da Penélope, ele decide que vai recuperar as propriedades dele. Porém, para recuperar as propriedades dele, a Penélope vem ali no mesmo pacote. Um detalhe importante é que o Michael e a Penélope eram amigos de infância. E aí quando ele volta, que eles se reencontram, que a Penélope vê ele,
ela fica super feliz, achando que ele foi lá para encontrar a amiga que não via há mais de 10 anos. E aí ele fica feliz em reencontrar a Penélope? Não, ele sequestra ela. Ele literalmente pega ela, joga ela por cima do ombro e vai embora. Michael tranca ela dentro da casa dele e ameaça ela dizendo que se ela não casar com ele, ele vai espalhar para todo mundo que desonrou ela. Quando eu disse que o século XIX foi um século que deu errado, tá aí mais uma prova. Mas não vamos entrar nessa problemática. A única coisa que ele quer do casamento são as terras dele de volta. E caso ela não concorde, ele vai espalhar esse boato para todo mundo. E como todo mundo acreditava no homem, né, nessa época, ela estaria completamente arruinada e aí é que ela nunca ia conseguir um casamento mesmo. E aí Penélope vai lá e se casa com Michael para não desonrar o nome dela e consequentemente não envergonhar ainda mais o nome da família. E aí quando eles dois vão para casa do Michael, o Michael simplesmente deixa ela na porta de casa, vai embora e ela fica lá abandonada, sem ninguém sabendo que Michael tinha casado, né, e ninguém dando a mínima atenção a ela de início, porque a todo momento o Michael deixava muito claro de que a única coisa que ele queria do casamento eram as terras e ele não interferia na vida dela de forma nenhuma. E ele se manteve o mais distante possível dela desde o momento que eles saíram da igreja. Por um bom tempo, a Penélope vive praticamente sozinha dentro da casa. Eles só aparecem como casal para a sociedade com um objetivo em comum entre eles dois, mas dentro de casa o Michael não aparece, ela não tem contato quase nenhum com o marido. Até que acontece uma situação específica e Penélope decide que não vai mais ser a esposa que é calada, que aceita tudo do marido sem falar nada, e ela vai lá e bate de frente com Michael. E aí eles dois entram em conflito e a partir disso Michael percebe que está se apaixonando pela Penélope, por essa Penélope forte que ela está mostrando a ele. Porém, ele tem a Penélope apenas como um meio para um fim. Ele conseguiu as terras dele de volta através dela e o grande objetivo da vida dele é a vingança contra o cara que roubou tudo dele. E ele acha que vai machucar a Penélope caso se aproxime dela e permita que eles sintam alguma coisa mais forte ali um pelo outro. Porque pra ele não importa o que ele sinta pela Penélope. A única coisa que ele realmente quer da vida dele é destruir o homem que destruiu ele no passado. E o Michael trata a Penélope muito mal no decorrer do livro. E quando a autora está explicando por que ele trata ela mal, por que ele tenta afastar ela ao máximo que ele consegue, a gente entende, a gente fica, nossa, o Michael quer proteger a Penélope, ele gosta dela de verdade, ele está fazendo isso para não machucar ela ainda mais. Mas, quando ele tem as atitudes lá imbecis com a Penélope, a gente olha, pelo menos eu, simplesmente olhei para ele e pensava assim, idiota, não precisa fazer isso. Sabe aquele personagem que um momento você ama, no outro momento você só quer dar um tapa na cara dele? Pois é, comigo e o Michael foi desse jeito. Chega num determinado ponto que a Penélope cansa de ser maltratada por ele às vezes e ele dá carinho a ela em outros momentos. E ela chega e faz assim, não sou obrigada a passar por isso, vou ignorar este homem, também não quero mais nenhuma aproximação com ele. E aí, neste momento, Michael decide que ama Penélope e aí fica entre esse, o que é mais importante pra mim? A minha vingança ou o amor da minha vida? No fim das contas, eu gostei bastante do livro, principalmente da Penélope, porque apesar de ela ser aquela moça recatada, que foi criada para não desobedecer ao marido, ela bate o pé e não deixa ele dominar a vida dela, não deixa ele tomar as decisões por ela. Foi legal ver o crescimento da Penélope, de ver ela se tornando uma mulher forte, que toma as decisões da própria vida e ao mesmo tempo fazendo com que o Michael percebesse que ela era uma mulher que não ia se deixar ser controlada e que ia expressar as opiniões dela, ele gostando ou não. E ao mesmo tempo, essas atitudes dela fazendo com que o Michael parasse para repensar a vida dele e desarmando essas muralhas que o Michael criou durante aí os 9 anos, né, de ódio, de rancor, de angústia. No fim das contas, eu gostei bastante do livro, a evolução da personagem é super bacana. Ele é um livro 4 estrelas, porque ainda tenho minhas ressalvas com o Michael. Se você ainda não deixou o like, deixa agora, isso ajuda bastante o canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque nós temos vídeos aqui 2 vezes por semana, toda terça e sexta. Comenta aqui embaixo qual é o livro que tu quer que eu traga a resenha, eu anoto todos e assim que eu consiga eu trago as resenhas pra vocês. Compartilha esse vídeo pra todo mundo, vai me seguir lá no Instagram, vamos fazer aquela amizade sincera por lá, conversar sobre as nossas leituras e vai assistir esses 2 vídeos aqui, olha, um beijo, tchau!